Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de MSX Basic e nós vamos continuar na nossa saga de aprender os gráficos avançados do MSX Basic. Então nós vamos continuar nas tabelas do nosso queridíssimo VDP. E na aula passada nós aprendemos lá na Screen 1 a colocar um tile, né, que no caso é um sprite, mas é um sprite baseado em software. E aí a gente aprendeu aquela formulazinha para colocar o alien numa determinada posição da tela. Na aula de hoje, nós vamos começar a mover esses tiles, porque agora vai ficar muito mais complicado mover esses tiles. E toda vez que a gente está falando de fazer jogos na Screen 1, a gente tem umas certas dificuldades que a gente tem que lidar, porque a Screen 1 não é um modo gráfico, é um modo semigráfico, um modo híbrido, como você quiser chamar aí, tem vários nomes. Então, amigo escovador de bytes, vamos para a aula de hoje, que nós vamos olhar um outro programinha que nós vamos fazer agora. E dessa vez, nós vamos tentar usar o Basic para mover aquele grupo de aliens usando tiles na Screen 1. Então vamos embora, que a aula de hoje é bem complicada. Vamos nessa. Então, meu amigo escovador de bytes, se você quiser acompanhar a aula de hoje fazendo o código, lembre-se sempre que o nosso repositório oficial é o github.com/debatecreator. Não precisa se preocupar, todos os links vão estar na descrição do vídeo. Então, dá uma olhadinha sempre aqui na descrição do vídeo, que sempre tem links úteis para vocês. E como hoje é uma aula de Basic, nós vamos falar aqui no repositório MSX Basic. Dentro do repositório MSX Basic, nós vamos ter aqui a pasta Aulas. Dentro da pasta Aulas, nós vamos ter aqui a pasta grp-adv, que são de gráficos avançados. E dentro dessa pasta aqui, gráficos avançados, nós vamos ter esse programinha aqui, o ALN Move, que é o programinha que nós vamos usar hoje. Se você não sabe como clonar esse repositório para sua máquina, não se esqueça que lá nas aulas anteriores eu ensino a fazer o clone desse cara, não baixe o zip, faça o clone que é melhor. E também não se esqueça que todas as ferramentas que você vai precisar para clonar isso aqui, como por exemplo o GitHub Desktop, tem vídeo lá na playlist de ferramentas. Então dá uma olhadinha na playlist de ferramentas para você baixar todas as ferramentas que você precisa para trabalhar com o nosso queridíssimo MSX Basic no emulador. E vem comigo que a aula de hoje vai ser o lnmove.byte. Então, amiguinho escovador de bytes, vamos começar a olhar aqui o ALN Move, porque tem muita coisa para a gente aprender aqui. E logo de cara aqui na primeira parte do código, nós já temos um comandinho novo do Basic que a gente nunca viu, que é o def-usr. Como você pode ver aqui, a gente deu aqui um def-usr1 e um def-usr2. Def-usr significa definir uma função de usuário, né? Def-usr é def-user. Então a gente está definindo uma função de usuário que aponta para o endereço EH41, que é uma função da BIOS do MSX. E como o comentário diz aqui, essa é uma função que vai desligar a exibição da tela por um pouquinho. No futuro a gente vai olhar isso na aula de arquitetura, mas tem um bitzinho que você liga lá em um registrador do MSX que você faz a exibição da tela ficar parado. E aqui nós temos uma def-usr EH44, que também é uma função da BIOS, que é a função que liga a tela. Então você pode imaginar que lá no futuro nós vamos chamar essas funções para desligar a tela e depois para religar a tela. Quando a gente chegar lá embaixo no momento do código onde eu vou usar essas funções aqui, eu vou explicar por que a gente tem que fazer isso. Mas por enquanto, só fica ligado que você tem que ter essas duas funçõezinhas aí no nosso código para impedir que um efeito estranho aconteça. Então aqui, amiguinho escovador de bytes, nós temos a nossa splash screen, que não muda nada, por enquanto. Logo logo a gente vai fazer uma splash screen bonitona para o nosso jogo. E aqui nós vamos inicializar o nosso jogo. Quando a gente está falando de tiles que não são sprites de verdade, a gente não tem as mesmas facilidades que a gente tem com os sprites reais. Os sprites reais a gente pode mexer nas coordenadas lá no PutSprite. Isso não acontece com os tiles. Então eu criei aqui uma série de variáveis que vão nos ajudar a entender como vai ser a nossa movimentação dos nossos aliens. Então eu tenho aqui uma variável chamada AL, que é a animação do alien, que vai dizer se a gente vai usar o alien de perninha aberta ou o alien de perninha fechada. Nós temos aqui a coluna dos aliens, que é a primeira coluna onde você lembra que os nossos aliens são uma matriz, né? Então a gente vai ter aqui o alien 00, depois a gente vai ter aqui o alien 10, depois o alien 20 e assim sucessivamente.
Então essa coluna do alien aqui é a primeira coluna onde a nossa matriz vai aparecer na tela. A mesma coisa a linha dos aliens, vai ser a primeira linha onde nós vamos começar a desenhar a nossa matriz de aliens. Aqui nós temos uma variável de direção dos aliens, porque se você lembra lá do Space Invaders, os aliens podem se mover para a direita, e aí quando eles batem aqui no final da tela, eles têm que inverter a direção para cá. Então essa variável dr ela vai ter 1 se você estiver se movendo para a direita e vai ter menos 1 se você estiver se movendo para a esquerda. Lembro para vocês que as coordenadas na screen 1 são 32 por 24. E como nós estamos falando aqui do eixo X, nós estamos falando desse 32 aqui. Então, quando nós estamos nos movendo para a direita e a nossa coluna inicial vai ser 2, nós vamos primeiro nos mover 2 mais 1 igual a 3. E aí 2 e aí 3 mais 1 vai se mover para a coluna 4. Sempre se movendo nas colunas da tela. Quando ela chegar no nosso limite, a gente vai ter que começar a andar para o outro lado. E aí vai ter, sei lá, 30 menos 1. E aí vai ter 29 menos 1. E esse mais 1 ou menos 1 vai ser ditado por essa variável direção dos aliens aqui. E aqui nós temos um contador de colunas, onde nós vamos contar as colunas que nós temos aqui na tela para que a gente possa fazer essas movimentações. O Restore 9000 eu já expliquei muitas vezes em aulas anteriores, que é para a gente pegar o data sempre da linha 9000. E aqui nós fazemos a carga da tabela de padrões e a carga da tabela de cores, que nós já vimos também em aulas anteriores. E aqui a gente carrega a posição inicial dos nossos aliens. Então aqui, amiguinho escovador de bytes, nós temos aqui um loop, que vai fazer um loop de 5 linhas, porque de 0 a 4 nós temos 5 valores, então nós temos 5 linhas. E vamos fazer um loop de 11 colunas, porque de 0 a 10 nós temos 11 valores para as colunas. E aqui nós vamos carregar usando fórmulas baseadas nas variáveis lá da coluna dos aliens, que é essa variável aqui, para achar a coordenada x do nosso alien, que nós estamos tratando em cada interação, e a linha do alien, que nós estamos tratando em cada interação maior. Tanto é que aqui ó, a gente está indexando de i, e o i é o for da linha, e aqui nós estamos indexando de j, e o j é a interação das colunas. Isso vai dar uma posição inicial para cada um dos nossos aliens que estiverem na nossa matriz de aliens. Até aqui você já deve estar careca de saber, porque a gente já falou sobre isso em aulas anteriores. Então agora, amiguinho escovador de bytes, você vai ver que o nosso game loop mudou um pouquinho aqui. Porque nós vamos começar a tratar um pouco da movimentação desses aliens durante o nosso game loop. Se você não viu a nossa aula sobre game loops, vai aqui na playlist de Basic mesmo, a gente tem uma aula falando sobre o que é um game loop, para você entender o que é um game loop. Mas o game loop, explicando de forma muito por alto, é o que vai ficar acontecendo, se repetindo no seu jogo, até que você ache uma condição de vitória ou uma condição de fim de jogo. Então, amiguinho, vamos começar a entender aqui o nosso game loop. O nosso game loop começa com duas linhas muito importantes, que são as linhas que vão determinar aqui o limite da tela. Então, toda vez que ele fizer uma interação do game loop, primeiro ele vai checar se o nosso contador de colunas chegou a 7. Se o nosso contador de colunas chegou a 7, significa que a gente atingiu o nosso limite da direita da movimentação dos aliens. Então, quando a gente tiver essa condição aceita, a nossa direção dos aliens vai ser menos 1. Porque se nós estamos andando para a direita e batemos aqui no limite, a nossa direção, que no momento é 1, tem que mudar para a direção menos 1, que é aquilo que eu expliquei antes, porque a gente tem que começar a se mover para cá. Então a gente mata esse valor 1 aqui em dr, e lá na variável dr, a gente coloca o valor menos 1, para garantir, meu amigo escovador de bytes, que os nossos aliens vão começar a se mover para outra direção. E toda vez que os nossos aliens mudam de direção, eles também têm que descer uma linha. Porque se você lembra lá do nosso amigo Space Invader, né, quando o alien chega no momento ali, ele desce,
E se você não matar todos os aliens até ele atingir a linha final, você perde o jogo. Essa é a nossa condição de derrota. Então aqui, ó, toda vez que a gente somar um na linha, pensa que a nossa matriz de aliens vai ser desenhada uma linha abaixo. E a mesma coisa na direção da esquerda. Quando nós chegamos no limite da esquerda, ou seja, quando o nosso contador de colunas chegar a 0, a nossa direção vai virar 1 e a gente também vai somar uma linha, porque os aliens eles só se movem para baixo, eles nunca se movem para cima. Então a linha sempre vai aumentar, nunca vai diminuir. E aqui nós verificamos a condição de fim de jogo. Se a linha dos nossos aliens chegou na linha 20, que é o nosso limite lá do final da tela jogável, né? Lembrando que a coordenada é 24. Só que o nosso canhãozinho ele tem aqui um tamanho e obviamente a nossa tela jogável ela é menor do que a tela total, porque a tela total tem mais coisa, tem o HUD, vai ter coisas que você vai querer escrever na tela, então a gente nunca usa a tela inteira. E aí quando isso acontece, quando o alien chega lá na linha limite que delimita o final do jogo, a gente faz um GoTo 5000. E o que a gente tem nessa linha 5000 lá? Nessa linha 5000 a gente tem o Game Over. Então no Game Over a gente apaga a tela, a gente mostra para o usuário que ele perdeu, aperte qualquer tecla que fale para o Play Again, espera ele apertar um botão, e aí quando ele aperta um botão, nós voltamos para a linha 100, que é a linha da inicialização do jogo. Então aqui ó, a gente vai redesenhar a splash screen para o cara, e vai ficar esperando ele começar um novo jogo, ok? E aqui, meu amigo, chegamos naquele momento onde nós usamos a nossa primeira função lá, vinda do DefUSR. Você vê aqui que ele tem um A, e ele tem um A aqui porque normalmente uma função retorna um valor. A diferença entre procedimento e função é que um procedimento faz alguma coisa e não retorna um valor. Uma função faz alguma coisa que retorna um valor. Então toda vez que a gente tem aqui uma função, né, a gente é de bom tom a gente botar o resultado dessa função em uma variável para que o resultado tenha um lugar para onde ir. E aqui nós usamos a sintaxe do Basic para chamar a nossa DefUser1. E agora, meu amigo escovador de bytes, chegou aquela hora que eu tenho que explicar para você a tal da função de ligar e desligar a tela que nós colocamos lá no início do nosso código e vocês viram que a gente usou. Se você olhar aqui esse trecho do código específico, você vai ver que o A recebendo o SR1 é a sintaxe do nosso queridíssimo Basic para chamar a função de usuário, aqui o SR1, que nós definimos lá em cima como a função do usuário 1. Você lembra que logo aqui em cima no código, a gente fez aqui um DefUSR 1, ou seja, nós definimos a função 1 como o endereço H41, que é a função de desligar a tela lá da BIOS do MSX. E aí, meu amigo escovador de bytes, para você entender por que a gente precisa desligar a tela nesse momento, você vai ter que entender um pouquinho o nosso método draw aqui. O que o nosso método draw está fazendo? Primeiro ele vai fazer duas iterações, uma para linha e uma para coluna, como a gente já explicou diversas vezes, não preciso ficar explicando isso para vocês toda hora. E aqui ele pega uma coluna e uma linha do nosso queridíssimo alien da iteração. Então, o alien que está 0, 0, porque a primeira passada aqui do I e do J vão ser 0, a coordenada X dele vai ser carregada na coluna e a coordenada Y dele vai ser carregada na linha. E aqui, meu amigo escovador de bytes, olha que linha interessante. Essa linha aqui é a mesma linha que nós usamos antes, na nossa aula anterior de Basic, para colocar um sprite na tela. Com a diferença que nós estamos colocando aqui o sprite 0, né? Então nós estamos pegando na posição do alienígena 00, estamos colocando o sprite 0. E se você lembra lá na nossa definição de sprite, qual era o sprite 0? O sprite 0 é esse sprite aqui, ó, o sprite vazio. Então, amiguinho escovador de bytes, naquela posição onde estava o alienígena 1, melhor, o alienígena 00, eu estou apagando
aquela posição, ou seja, eu estou tirando ele da posição inicial, estou apagando aquele tile na posição inicial. E aí, amiguinho escovador de bytes, usando esses mesmos valores de linha e coluna, eu adiciono aqui na coluna a direção, que você lembra que pode ser -1 ou 1. Na primeira passada, obviamente, vai ser 1, porque a gente está indo para a direita. Então, como a gente está indo para a direita, vai ser 1. Então, ele vai pegar a coluna, somar 1, e a linha ele vai somar com o i, que é a nossa iteração da linha, certo? E aí sim, depois que a gente apagar o alien anterior, ou seja, essa linha aqui, ela apaga o alien anterior, e essa linha aqui coloca o alien na posição correta. Então ele coloca na posição correta, certo? E aí a gente atualiza as coordenadas desse alien para o seu novo valor, que vai ser esse valor somado de dr e que vai ser a linha somada com a linha que ele está. E aí, meu amigo, para você entender por que a gente precisa desligar a tela, o que eu vou fazer aqui para você? Eu vou comentar aqui o comando que desliga a tela, ok? E vou comentar aqui a linha que religa a tela, certo? Vamos rodar desse jeito para você ver o que vai acontecer. Vamos chamar aqui o nosso ALN Move, que é o código que a gente está usando. E aí, ó, preste atenção o que ele vai fazer agora. Ele vai desenhar todos os aliens. E aí ele vai apagar todos os aliens um a um. E você vê que o movimento ficou meio quebrado. Por quê? Porque a gente está vendo o desenho da tela acontecer em tempo real. Então o que você está vendo aqui? Você está vendo que os alienígenas estão sendo apagados e movimentados, e esse não é o efeito que a gente quer. A gente quer que ele se mova de uma forma mais reta, né? De uma forma mais que a gente não veja ele fazendo um a um. E é para isso que a gente desliga a tela. Vocês vão ver quando a gente executar aqui o código e desligar a tela, o que vai acontecer? Ele vai desligar a tela, vai fazer todo o desenho do frame e vai religar a tela quando o frame já estiver pronto. Vamos ver isso agora? Então vou desligar aqui. Vou voltar aqui às funções de desligar e religar a tela. E aí, amiguinho escovador de bytes, olha só que interessante que vai acontecer. Quando a gente desligar a tela, ele vai desenhar o frame todo com a tela desligada e depois ele vai ligar a tela. E quando ele ligar a tela, o frame já vai estar na posição correta. Então vamos lá ver isso. Executar o Alien Move de novo. Vamos lá. Olha só. Ele desliga, faz o desenho e religa. E aí, ó, você pode ver. Ok, a gente conseguiu resolver esse problema de mostrar ele todo quebrando. Só que, como vocês podem ver, o Basic ele é muito lento para renderizar esse tipo de coisa. Porque o tempo que ele gasta ali renderizando o método Draw com a tela desligada está muito alto. Por isso que a tela está piscando. Porque esse método de renderização está muito lento. E aí, meu amigo escovador de bytes, na nossa próxima aula, nós vamos ver técnicas que nós podemos fazer para melhorar a velocidade do Basic, para que ele não fique com a tela piscando assim, para que a renderização do método Draw seja mais rápida, consequentemente o tempo entre tela desligada e tela ligada seja menor. Então, meu amigo escovador de bytes, vamos na próxima aula a gente vai começar a brincar com a performance dos jogos em Basic. E aí, meu amigo escovador de bytes, aproveitar agora esse momento para mostrar para vocês que nós já temos aqui data para Retro Rio 2025. Retro Rio 2025 vai acontecer lá no Cefet, que fica na rua General Canabarro 485, dias 25 e 26 de julho. Eu vou estar lá com vocês no dia 25, vou estar com vocês no dia 26, que é no sábado,
Então, se você quiser encontrar o The Byte Creator lá na Retro Rio 2025, dá um pulo lá na Retro Rio 2025, que eu estarei com vocês. Se você for lá só visitar, a entrada é totalmente na faixa, é de graça, eu falei de graça mesmo. Com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje. Então, meu amigo escovador de bytes, não deixe de comparecer lá na Retro Rio 2025. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E também gostaria de aproveitar esse momento para dar aquele amplexo caloroso, aquele abraço amigo na galera das laterais do vídeo. Aqui, ó, nossos amigos do pé estão aqui e aqui. E os nossos amigos do Clube de Canais que estão aqui. Em especial, um agradecimento para Os Espertos, ou Alexandre Pereira, como ele é vulgarmente conhecido aí nas redes. E a todos os nossos verdadeiros escovadores de bytes que estão assistindo às aulas. Então, meu amigo escovador de bytes, não há tempo para mais nada. Me encontre lá na Retro Rio 2025. Um grande beijo. E para você, amigo escovador de bytes, que acompanhou o vídeo até agora, não se esqueça também de compartilhar, dar o seu like, toda aquela rotina do YouTube padrão. Mas, acima de tudo, não se esqueça de ser feliz. E até o próximo vídeo.